6,8%, a ausência de interesse, 9,1%, e a dispensa de prioridade, 7%. Problemas de saúde corresponderam a 3,9%. Um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil do Paraná por suposta apologia ao nazismo. O jovem também foi detido por planejar atos terroristas e por propagar a automutilação. A investigação do caso foi conduzida em parceria com a Polícia Civil de São Paulo e com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os crimes ocorriam na cidade de Maringá e o adolescente usava perfis em redes sociais e aplicativos de diálogo. A cantora Ludmilla pode cancelar o show de hoje no Rock in Rio. A assessoria da artista comunicou que houve um problema técnico e que o festival não liberou a estrutura preparada para o palco Mundo. A cantora tomou conhecimento das mudanças durante a passagem de som, horas antes da apresentação. A equipe do Rock in Rio afirma que está tudo certo com a estrutura. Segundo a organização, o show está confirmado. As informações são do portal G1. No horário de Brasília, 13h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. São 3h34. A gente volta a falar sobre as queimadas que atingem o país. A gente tem assistido o Brasil pegar fogo mais intensamente nas últimas 3 semanas, últimos 20 dias. O Pantanal começou a queimar antes disso. Tem registros de incêndio desde o começo de agosto, há mais de um mês. O Cerrado, a Amazônia, regiões do interior de São Paulo, do sul do país. São milhares de focos de fogo. Até ontem, mais de 5.300 focos de incêndio estavam ativos no Brasil, que concentra 76% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul, tornando a qualidade do ar insalubre em várias partes do país. Esses dados que eu acabei de citar são do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Nós chamamos hoje aqui no Estúdio CBN o secretário de Controle do Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, André Lima. Tudo bem, André? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, CBN. Uma honra estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, muito obrigada. Essa semana, numa audiência no Supremo Tribunal Federal, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Ribeiro Capobianco, reconheceu que as estratégias de combate às queimadas na Amazônia do governo federal têm se mostrado insuficientes. E, secretário, fica difícil discordar diante desses números que eu acabei de dar. Quais são as estratégias do Ministério para lidar com esse cenário? Alguma mudança em vista, ajuste da rota em relação ao que vinha sendo feito? Sim, Tatiana, tem sim, não necessariamente uma mudança de rota, mas tem uma evolução nos trabalhos, né? Primeiro é preciso destacar que nós estamos vivendo um momento, não só na Amazônia, mas praticamente em todo o centro-oeste, centro-sul e norte brasileiro, né? A região da Amazônia, do Pantanal, né? Numa situação de seca muito grave, né? Para vocês terem uma ideia, dados do CEMADEM, que é o centro que faz essas medições relacionadas a desastres ambientais, indicam que 58% do território brasileiro está vivendo sobre um clima de seca, de severa a extrema, né? E isso é muito grave, quer dizer, muito mais grave do que os anos anteriores, né? Então, é muito difícil você fazer uma comparação de número de focos de calor desse ano com os anos anteriores, sem considerar que nós estamos num ano completamente atípico. Mas o que acontece na Amazônia, principalmente, já que você citou a fala do secretário Capobianco, né? Durante os anos anteriores, a maior parte dos incêndios, né, sempre foi em cima de áreas desmatadas recentemente, né? Então, o que se fazia? Desmatava, se deixava essa floresta desmatada secar e, na época de seca, queimava o resto da floresta que tinha sido desmatada. Considerando esse histórico, a estratégia do ano passado e desse ano foi
combater fortemente o desmatamento, porque aí o resultado é 2 em 1. Você reduz a taxa de desmatamento, que estava em elevação em 60% no final de 2022, né? E, ao mesmo tempo, ao reduzir o desmatamento, você reduz também a queimada, porque a maior parte da queimada se dá em cima de área desmatada recentemente. Acontece que, neste ano, e muito em função dessa questão climática, mesmo reduzindo o desmatamento em 60%, ou seja, veja, nós pegamos o desmatamento em alta de 60% no final de 2022. Considerando 2023 e 6 meses de 2024, nós invertemos essa curva, reduzindo o desmatamento em 60%. Mesmo assim, mais do que dobrou o número de focos de calor na Amazônia. E a gente está observando que mudou a estratégia. Uhum. Por conta das secas, o que tem acontecido? Ao invés de derrubar e queimar, estão queimando mesmo a floresta em pé, porque Sim. ela está mais seca, está mais vulnerável, né? Há um tempo atrás, a floresta um pouco mais úmida, ela não é fácil de queimar, com a umidade toda do solo, do subsolo e embaixo das copas. Este ano, por conta dessa seca extrema, do aumento de temperatura, né, tem havido, a gente tem percebido isso. E também como uma reação à fiscalização. Em muitos casos, onde a gente mais acelerou as ações de fiscalização, a gente tem visto um aumento dos índices de queimada. Tá, para além do tempo seco, que a gente sabe, tá seco mesmo, tá bem mais seco do que costuma estar nessa época, mas por que a gente está vendo tantos incêndios? A Polícia Federal tem 52 inquéritos abertos por suspeita de incêndio ambiental intencional. Cometimento de crime a gente está falando. Por que aumentou tanto, secretário? Então, eu só ainda não terminei de responder a primeira pergunta, né? Qual é a mudança de estratégia? A mudança de estratégia está sendo, além, obviamente, de aumentar a fiscalização, colocar mais gente em campo para identificar os focos de calor originários. Porque o que acontece? Mesmo você tendo muitos focos de calor, em época menos seca, você tem menos incêndio. Focos de calor não é sinônimo de incêndio. Eu posso ter uma fogueira de vamos dizer assim, um lixo que está sendo queimado numa beira de estrada, uma fogueira de um pescador que está aquecendo lá ou cozinhando um peixe. Você tem milhares de focos de calor. Agora, o que se transforma em incêndio florestal é que é o mais grave, né? Então, nós estamos fiscalizando as áreas mais densas de foco de calor para tentar diminuir as novas ignições. Então, além de aumentar o contingente de pessoas, né, de brigadistas, tanto do IBAMA, do ICMBio, da Força Nacional de Segurança Pública, colocando até mesmo as Forças Armadas agora para ajudar nesse trabalho, além de aumentar esse contingente, nós estamos colocando em 4 frentes na Amazônia, entre Rio Branco e Lábrea, entre Porto Velho e Humaitá, na região de Apuí, na região de Novo Progresso, que são 4 frentes que têm mais de 50% dos focos de calor. Nós estamos colocando muita gente para identificar esses novos focos e tentar pegar flagrantes, porque o problema é que o fogo você identifica onde ele começou, né? Até por satélite você consegue rastrear, pegar as imagens da origem e tal, mas é muito difícil pegar o flagrante. Quem está pondo fogo escondido, aparece 24 horas depois um foco de incêndio pelo satélite, aquilo passa a constar como mais um índice de incêndio, mas a pessoa que pôs fogo desaparece. E aí não tem como punir, porque quando o IBAMA vai, por exemplo, punir desmatamento, ele pega a área que está desmatada e quem é o dono daquela área é punido pelo desmatamento. Agora, incêndio não, porque na maior parte das vezes, o dono da terra ou o poceiro, ele está dizendo que ele é vítima. Alguém foi lá e pôs fogo. E como a gente precisa provar quem pôs fogo, essa responsabilização criminal ela é muito difícil. Então, nós estamos tendo que mudar, inclusive, a própria legislação, porque não basta, a lei criminal não vai, pode atenuar, pode dissuadir, né? Mas é muito difícil pegar um flagrante. Então, nós vamos ter que mudar toda a estrutura de fiscalização para poder também bloquear o uso econômico dessas áreas queimadas. Esse é o principal passo a ser dado, porque tem gente queimando, porque vai derrubando a floresta, vai diminuindo a floresta para poder ocupar essas áreas, né, e promover o que a gente chama de grilagem de terras públicas na Amazônia. Então, essa é a mudança de estratégia que a gente já está implementando. Qual é a relação dessas queimadas com o desmatamento das florestas e a instalação de pastos e cultivos agrícolas, secretário? Olha, tem alguns estudos, inclusive eu recebi um agora de manhã dos amigos do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, do IPAM, que mostram que, como eu falei, do ano passado para cá,
mais do que dobrou percentual de área de floresta queimada, né? Até o ano passado, a gente tinha algo em torno de 45%, 50%, né, de área de pasto queimado, e de floresta girava em torno de 15% a 20%. Passou a 35% de área de floresta queimada, ou seja, aumentou o índice de floresta queimada por esses dois fatores que a gente está identificando. Obviamente, é uma seca muito mais intensa do que em todos os anos recentes, desde que se mapeia queimadas na Amazônia, né? E também, né, de certa forma, uma reação à fiscalização. A gente tem vários indicadores disso. Vou te dar alguns. Por exemplo, Floresta Nacional de Jamanchim. Há 2 meses atrás, saiu na imprensa local que a população lá ia pôr fogo na floresta, porque eles são contra a Flona, eles querem rever os limites da Floresta Nacional criada pelo governo para proteger a floresta. E essa ameaça foi feita pela imprensa. Não é por acaso que na Flona está sendo um dos lugares que mais queima. Parque Estadual de Guajará-Mirim, em Rondônia, né? Tem um conflito social, gente que é contra o Parque Nacional. Por exemplo, o pessoal do IBAMA teve os pneus da sua picape, quando foi para apagar um incêndio, furado por pregos que foi colocado em toda a estrada para evitar que as brigadas chegassem até o local. Sim. Na terra indígena 7 de setembro, o pessoal saiu, os brigadistas tiveram que sair porque começaram a ouvir tiros na região de garimpeiros que atuam na área. Então, existe uma reação de quem está nas áreas públicas, principalmente, em relação à fiscalização. Ou seja, tem o crime organizado, infelizmente, está se beneficiando dos incêndios e tentando evitar que o governo chegue nessas áreas, inclusive até mesmo para apagar os incêndios. É um conflito, enfim, territorial que é histórico, né? Exatamente. Os povos originários seguem sendo ameaçados. O climatologista Carlos Nobre deu uma entrevista essa semana ao Estadão, secretário, demonstrou bastante preocupação com o ritmo de devastação no Brasil. E a previsão dele foi bastante catastrófica. Ele disse que o Pantanal deve acabar até 2070 e a Amazônia, que, não custa lembrar, é a maior floresta tropical do planeta, vai ter metade da área devastada até essa década, se o desmatamento continuar no ritmo atual, que muito embora tenha sido reduzido, como o senhor disse, continua acontecendo. Como é que o senhor analisa essa previsão? É uma previsão realista? Veja, o próprio professor Carlos Nobre, que a gente estima muito, inclusive tem muita relação com ele inclusive foi quem me cedeu os principais slides que a gente tem usado nos debates no Senado, no próprio Supremo Tribunal Federal, ele mesmo está dizendo que os cientistas não estão conseguindo explicar o que aconteceu esse ano, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, o que realmente a gente está vivendo esse ano é algo muito fora da curva, né? As previsões para o que está acontecendo esse ano estavam lá projetadas para daqui 5, 10, 15, até 20 anos, por conta desse aumento da temperatura até 1,5 graus e as consequências disso em relação a todo o ciclo, né, climático, né? Em relação ao desmatamento, especificamente, nós retomamos a curva de queda de desmatamento, volto a dizer, em 60% em 1 ano e meio na Amazônia, né? Colocando no trilho, vamos dizer assim, a gente tem uma meta de inflação, a gente tem uma meta do desmatamento zero até 2030. Está no trilho do desmatamento zero até 2030. Por quê? Porque a ideia é até chegar até 2026 em 80% e depois a gente apertar o cerco para também ter restauração e regeneração e a gente parar de ter perda de cobertura vegetal nativa na Amazônia a partir de 2030. Essa é a meta de desmatamento zero. O problema, nós temos 3 grandes riscos. Um deles é um novo governo eventualmente desalinhado com essa estratégia. Um segundo é o Congresso Nacional aprovar leis que anistiam o desmatamento ilegal e aumentam a possibilidade de desmatamento legal. E o terceiro risco é esse que a gente já está vivendo esse ano, que são os incêndios. Porque não adianta nada a gente reduzir o desmatamento em 60%, 70%, 80%, mas a floresta que está em pé, que deixou de ser derrubada, ser queimada, inclusive em reação às ações de controle. Ou seja, nós vamos ter que, deste ano para o próximo, mudar radicalmente toda a estratégia de fiscalização e controle, porque a estratégia desenhada para reduzir desmatamento está dando certo, todavia, ela não funciona para a questão dos incêndios. Nós vamos ter que aprimorar significativamente essa agenda, né? Infelizmente, muitas vezes, mesmo quem não está pondo fogo, vai acabar tendo que ser responsabilizado por omissão, por não ter tomado as cautelas, porque, veja só, né? Um proprietário rural, ele precisa também fazer os aceros, ter equipamento de combate
incêndios, treinar os seus funcionários para apagar incêndio. Porque olha só, qual é o problema? Você precisa ter o primeiro ataque do fogo. Todo grande incêndio começou como um primeiro ataque, um foco pequeno de calor. Se o proprietário local ele faz a abordagem logo no início do incêndio, a gente não precisa nem do Corpo de Bombeiros, muito menos do IBAMA, né, que é muito mais diluído no Brasil todo. Então, vamos ter que realmente fortalecer esse sistema nacional de manejo do fogo, que a gente chama, que inclusive foi aprovado pela nossa gestão agora em julho no Congresso Nacional, foi sancionado em julho e esta semana o presidente Lula, em Manaus, criou, e por decreto, o Comitê Nacional, que vai integrar os estados, os municípios, os proprietários, nessa grande nova agenda, né, de prevenção, preparação e combate aos incêndios. Preciso te liberar, mas tem mais uma pergunta, secretário, que tem a ver mesmo com a meta prometida pelo Brasil de desmatamento zero até 2030. O Brasil se coloca como grande protagonista mundial em discussões climáticas, mas estamos vendo essa situação hoje no nosso país, né? O território inteiro, o Brasil inteiro, todas as regiões do país têm focos de incêndio. Quando a gente fala 2030 parece longe, mas é daqui a 5 anos e meio, né? Tá ali. Que políticas de outras pastas o senhor gostaria de ver funcionando para que a gente avance de fato nessa discussão, consiga definitivamente frear o desmatamento? E aí me refiro especificamente aos Ministérios da Agricultura e Pecuária e de Desenvolvimento Agrário. Realmente são ministérios muito importantes e cada vez mais estratégicos para essa pauta, e a gente tem tido um diálogo muito, muito produtivo com eles, né? Eu acompanho essa agenda há 33 anos, não sou servidor público, né? Trabalhei muitos anos na sociedade civil, já fui secretário de Estado e hoje estou no Ministério do Meio Ambiente. Eu nunca vi um ministro da Agricultura entrar 6 vezes em um ano no Ministério do Meio Ambiente. Então tem tido um diálogo muito importante. Claro que tem tensões, não necessariamente tem 100% de convergência, mas tem convergência em algumas coisas importantíssimas. Por exemplo, o crédito rural e o Plano Safra brasileiro é muito importante, é um plano de centenas de bilhões, né? Esse ano foi de mais de 400 bilhões de reais. Ele precisa migrar cada vez mais, de um lado, retirar e bloquear, de qualquer maneira, acesso a crédito para quem desmata ilegalmente. Isso tem acontecido. Ano passado, nós mudamos a regra do Banco Central para proibir acesso a crédito para quem foi pego com desmatamento ilegal para todos os biomas, não só a Amazônia. Essa é uma norma que foi aprovada nessa gestão em junho do ano passado. E desculpa, alguém ligou aqui e interrompeu. Estamos te ouvindo. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário está junto conosco no principal programa de redução de desmatamento da Amazônia, que é o Programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento, em que nós vamos entrar com regularização fundiária, regularização ambiental, assistência técnica e produtiva para o pequeno produtor rural, inclusive não precisar usar fogo no seu pasto para poder aumentar a sua produção. E o INCRA está conosco num grande projeto do Fundo Amazônia de 600 milhões de reais, que vai investir naqueles municípios onde mais precisa, que são 70 municípios prioritários, dos quais 48 prefeitos assinaram o pacto e assinaram a adesão ao programa. Então, ambos os ministérios estão mergulhados na agenda. Claro que pode melhorar, pode intensificar e vai precisar realmente entrar cada vez mais, porque a realidade climática está nos impondo, né, mais união, mais articulação e mais investimentos também. Nós vamos precisar cada vez mais de mais investimento, não só do Fundo Amazônia, do Fundo Clima, né, a proposta que o governo brasileiro está lançando na COP, né, de um grande mecanismo financeiro global, né, que deve distribuir mais de 70 bilhões de dólares para todos os países tropicais poderem proteger suas florestas. Nós vamos precisar realmente de muito mais investimento para dar conta desse grande desafio, porque não vai bastar reduzir desmatamento. Agora nós vamos ter que prevenir e atuar de forma muito mais consistente para também reduzir os incêndios florestais. André Lima, secretário de Controle do Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, conversando conosco nessa tarde aqui no Estúdio CBN. Secretário, muitíssimo obrigada pela gentileza de nos atender. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Tatiana, estou à disposição de vocês. Esse tema é muito chave, então contem conosco aqui, não só na luta do dia a dia, mas para prestar as informações aí para toda a sociedade. Muito obrigada. Estúdio CBN.
A Gerdau se une mais uma vez ao Rock in Rio para continuar fazendo história. Quando a maior empresa brasileira produtora de aço se une ao maior festival de música e entretenimento do mundo, o resultado só pode terminar em um grande palco. Em 2024, o Rock in Rio ganha um novo palco mundo, com aço e tecnologia da Gerdau, um produto infinitamente e 100% reciclável e que representa a dedicação de milhares de pessoas que juntas moldam um futuro melhor.